que se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, para não cuidar em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobrevirá sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Já determinei que a vitória é minha, ninguém vai tomar. Eu já declarei que na minha vida bênçãos sempre vão estar. Eu já decidi que venha o que vier ou passe o que passar. Não vou desistir, de vitória em vitória, sempre vou andar. Sei que minhas lutas só vão me fazer crescer e que pouco a pouco chego mais perto de Deus. E se estou juntinho dele, posso confiar que Ele vai trazer minha vitória outra vez. Eu estou na bênção, e na bênção eu vou ficar. Quando a gente está na bênção, nada pode segurar. Eu estou na bênção, ninguém vai tirar de mim tudo que Jesus já conquistou pra mim. Sei que minhas lutas só vão me fazer crescer e que pouco a pouco chego mais perto de Deus. E se estou juntinho dele, posso confiar que Ele vai trazer minha vitória outra vez. Eu estou na bênção, e na bênção eu vou ficar. Quando a gente está na bênção, nada pode segurar. Eu estou na bênção, ninguém vai tirar de mim tudo que Jesus já conquistou pra mim. Eu estou na bênção, e na bênção eu vou ficar. Quando a gente está na bênção, nada pode segurar. Eu estou na bênção, ninguém vai tirar de mim tudo que Jesus já conquistou pra mim. Tudo que Jesus já conquistou pra mim. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Isto, meu amado ouvinte,
Foi o que disse Deus no livro do profeta Malaquias, no seu capítulo 2, no versículo de número 2. E também disse em Deuteronômio, no seu capítulo 28, no seu versículo de número 15, quando ele disse: será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. São escrituras que nos mostram que está sob nosso domínio, está nas nossas mãos, está sob o poder de decisão, o direito de fazer escolha que Deus deu a cada um de nós, o ser abençoado ou ser amaldiçoado. Nós, obviamente, pregadores do Evangelho, pregadores da última hora, estamos aqui para ajudá-los e não para feri-los. Nós nos colocamos aqui pregando a palavra de Deus com um único intuito, que é servir de bênção para os nossos ouvintes e, obviamente, nenhum pregador gostaria de servir de maldição. Se perguntássemos a um dos profetas, desde o livro de Gênesis até os dias de hoje, porque Deus sempre teve profeta, se você perguntasse a qualquer um deles se eles gostariam de servir de maldição, ou se eles gostariam de saber que suas pregações, suas profecias, suas mensagens estivesse fazendo uma obra e que, na verdade, estivesse atraindo maldições, nenhum deles ficariam satisfeitos. O próprio Deus, quando às vezes teve na Bíblia Sagrada que amaldiçoar, também não ficou satisfeito. Não era aquela a vontade perfeita de Deus. Ele amaldiçoou a terra por causa do pecado, e espinhos e dardos começaram a ser produzidos. E então veio o joio e o trigo. Ele amaldiçoou a serpente, ela passou a andar rastejante. Está escrito em Gênesis capítulo 3. Por muitas vezes, Deus foi obrigado a amaldiçoar a morte de um homem sem Deus e a sua ida para o inferno. Isto também é uma maldição. E a Bíblia diz que mesmo Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ou seja, mesmo quando ele tem que amaldiçoar, ele não faz com prazer. Não é esta a vontade perfeita de Deus. Assim como também dos profetas, dos pregadores, dos atalaias. Eles detestariam saber que suas mensagens estivessem atraindo maldições. Por isso que eu abri a nossa meditação dizendo: nós estamos aqui para ajudá-los, não para feri-los. Estamos aqui para servirmos de bênção para os nossos ouvintes e não de uma maldição. Muito embora é bom que se esteja bem ciente disto, o que fará a mensagem que pregamos, a mensagem do arrebatamento, o que fará esta mensagem de Elias, como foi prometida em Malaquias 4, versículo 5, quando o texto sagrado diz: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos. Isso fez João Batista, que veio no espírito de Elias. Converteu o coração dos pais apostólicos a nós, os filhos, que viriam nos últimos dias. E também converterá o coração dos filhos, agora falando nós, que somos filhos dos apóstolos na fé, filhos de Abraão. O Elias que viria no último dia converteria o coração dos filhos, nós, à fé dos nossos pais apostólicos. Esta mensagem de Elias
de restauração, como Jesus disse em Mateus 17:11, que Elias de fato virá primeiro e restaurará todas as coisas. Esta mensagem de restauração, este ministério chamado de ministério de Elias, um ministério profético de Deus para a última hora. Esta mensagem que traz a restauração da igreja hoje, a fé da igreja apostólica dos dias de Jesus, dos dias de Pedro, Tiago e João, esta mensagem que nos leva àquela fé, àquele ensino, àquela doutrina, àquela maneira de crer em Deus, tal como eles criam. Esta mensagem, o que fará ela ser uma bênção ou ser uma maldição em tua vida, meu caro ouvinte, será a maneira como você vai ouvi-la, será a maneira como você vai recebê-la, que fará ela ser uma bênção ou uma maldição dentro do seu lar, ou mesmo dentro da sua igreja. Será você mesmo. É a maneira como você a recebe é que vai decidir se ela será bênção ou se será maldição, se será vida ou se será morte, se será graça, salvação para ti, para a tua alma, para o teu lar, ou se ela será condenação. Ou seja, se você a ouve de mau grado, como a Bíblia diz em Mateus 15, versículo 13, se você a ouve como aqueles que Jesus disse ali, com o coração endurecido, murmurando, balançando a cabeça negativamente, se a ouve com ironias, com um espírito crítico, cético, incrédulo, só para buscar pontos, defeitos, contender, difamar, se você a ouve neste espírito, com certeza ela não vai ser uma bênção para você. Eu te asseguro disto. Se você ouve esta mensagem de Elias, esta mensagem que tantas vezes nos ensina, nos conforta e às vezes nos fere, às vezes nos deixa com o nosso rosto courado, esta mensagem, se você a ouve como Jezabel ouvia a Elias, se lembram na Bíblia Sagrada? Quando Elias vinha e corrigia Acabe, dizia: Acabe, você é um crente fronteiriço, você está caído, você como um israelita não deveria ter casado, ido atrás de uma adoradora de Baal, de ídolos, para introduzir a idolatria na terra de Israel. Se você ouve esta mensagem, como Jezabel ouvia Elias, quando Elias os repreendia, irada, cheia de ódio contra aquele homem, aquele santo homem de Deus, como diz a Bíblia, toda cheia de ódio, irada contra aquela mensagem que, na verdade, não fazia bem para a carne, mas fazia bem para a alma. Era uma mensagem de alma, não uma mensagem intelectual, não uma mensagem para bajular os prazeres da carne. Era uma mensagem que implicava, que incomodava, implicava com o sistema político, porque Acabe era político, era o rei de Israel. Se implicava com a religião, porque Jezabel era uma religiosa, adorava ídolos, e Elias quebrou os altares de Baal. Elias matou os profetas de Baal. A mensagem de Elias era uma mensagem que era intriguenta com o pecado, ela incomodava com as coisas que estavam fora do lugar. Por isto que Jezabel, quando ouvia Elias, o ouvia cheio de ódio. Quando ela ouvia e via falar no nome Elias, aquele profeta, ela ficava nervosa, agitada. E o mesmo eu digo para os nossos ouvintes agora: se você ouve esta palavra como Jezabel ouvia a Elias, é certo que esta palavra não vai servir de bênção para você. É certo que você fará esta palavra uma maldição sobre a sua vida, mesmo ela sendo uma grande bênção vindo de Deus. Mas é o teu comportamento, é a reação que ela vai causar em ti,
é que vai determinar se serás abençoado ou se serás amaldiçoado. Porque a mensagem de Elias causou uma reação negativa em Jezabel. Jezabel mandou buscar a cabeça de Elias. A mensagem de João Batista causou uma reação negativa. Trouxe ira, incômodo, insatisfação para Filipa, ou seja, aquela mulher de Herodes, que eles estavam vivendo um casamento ilícito, a ponto deles pedirem a cabeça daquele profeta em uma bandeja. Ou seja, é a nossa maneira de comportar, é como ouvimos e recebemos, é a reação que a palavra causa em nós, é que vai determinar se seremos abençoados ou se seremos amaldiçoados. Ou seja, se esta palavra vai servir de bênção, salvação, ou vai se tornar uma maldição, uma condenação contra aquele que a ouve. Se recebes, se ouves esta mensagem que te manda a ser batizado no nome de Jesus Cristo, se você ouve e recebe esta mensagem que te manda separar-se do pecado, ou seja, o pecado que está dominando as igrejas, o pecado que está invadindo as igrejas, não só as igrejas, mas invadindo os lares cristãos, invadindo os púlpitos cristãos. Esse pecado que prolifera e cresce como uma erva daninha, em uma escala tão grande, de maneira tão rápida, que a civilização religiosa tem se adaptado, acostumado com o pecado, acostumado com o diabo. Ou seja, se você recebe esta mensagem, como Jezabel recebeu a Elias, como Filipa recebeu a João Batista, como Faraó recebeu a Moisés, se você recebe esta mensagem, como Sodoma e Gomorra recebeu aqueles 2 anjos, desdanhando, abusando, blasfemando, leia Gênesis capítulo 19. Esta mensagem, então, não vai poder te ajudar. Essa mensagem que diz para você que o nome do Pai é Senhor, do Filho é Jesus, do Espírito Santo é Cristo, portanto, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, exigido em Mateus capítulo 28, versículo 19, para o ato batismal, é Senhor Jesus Cristo. Mas se você recebe, se você, quando ouves esta mensagem que te manda ser batizado em nome de Jesus Cristo, que te manda porque é ordenança, te manda porque é Deus quem falou, e quando Deus falou, ponto final. Se você recebe esta mensagem que te manda separar do pecado, que tem dominado igrejas, púlpitos, lares, sociedade, escolas, jovens, velhos, membros de igreja, pastores, bispos, se tu ouves esta mensagem que condena esta tua maneira errada de crer em Deus, chamando Deus de 3 pessoas, Santíssima Trindade, como o credo pagão ensina. Ora, meus amigos, se nós ouvirmos esta mensagem que condena a nossa maneira, eu digo agora ao mundo religioso, não a minha, mas que condena a maneira que as religiões ministram a sua ceia, pães de padaria, suco de uva, sem o lava-pés, uma ceia antibíblica, uma ceia dogmática, uma ceia que passa longe da ceia que tomou o povo hebreu, da ceia que tomou a igreja no dia do Pentecostes, da ceia que tomou e ensinou o nosso Senhor Jesus no livro de São João, capítulo 13. Se tu ouves esta mensagem que condena a tua maneira de cear, membro de igreja, obreiro, pastor de igreja, pão de padaria, suco de uva, e ainda por cima, sem a prática do lava-pés, como era próprio da igreja primitiva. Esta mensagem, se você a ouve como Jezabel ouviu Elias, ela não te fará bem, ela incomodará a tua alma. Mas se você ouvir essa mensagem, como Eliseu ouvia Elias, ela te fará bem. Ela será uma bênção para a tua casa, ela será uma bênção para a tua alma, ela será uma bênção para a tua igreja. Se tu ouvires esta mensagem, como o povo hebreu começou a ouvir a Moisés, quando viu os sinais de Deus, será uma bênção para a tua alma.
Se você ouvir essa mensagem, como Josué e Caleb ouviu os conselhos de Moisés, ela será uma bênção para a tua alma. Mas, se você ouvir esta mensagem que condena as mulheres se ataviarem de maneira indecorosa, como diz a Bíblia em 1 Timóteo 2, versículo 9, é desonesto. Uma mulher não deveria ataviar com trajes cobiçosos, sensuais, que atrai a cobiça dos homens sem Deus, sem o batismo do Espírito Santo. Ora, se tu ouves esta mensagem de maneira irada, crítica, controversa, esta mensagem que te manda batizar em nome de Jesus Cristo, esta mensagem que te manda tomar uma ceia com pães asmos, vinho puro, lava-pés, esta mensagem, mulher, que te ensina em 1 Coríntios 14:39, que uma mulher jamais deveria pastorear uma igreja, que uma mulher jamais deveria pregar numa igreja, como diz o apóstolo São Paulo 14:34 da carta de Coríntios. E muitos dizem, Paulo era machista. Se for assim, o Espírito de Deus era machista, porque foi Deus quem falou, foi Deus quem ensinou Paulo. Paulo disse, as coisas que eu vos escrevo, as coisas que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas digo do Senhor. São mandamentos, são ordenanças do Senhor. E se um anjo, e se um pastor, e se um profeta, e se um mestre ensinar outra coisa diferente, Paulo disse, é um evangelho amaldiçoado. Esta mensagem condena os trajes obscenos. Esta mensagem da Bíblia apostólica de restauração, ela condena uma mulher ser uma pregadora em uma igreja. E se tu ouves esta mensagem do apóstolo São Paulo, esta mensagem da Bíblia Sagrada, não de um livrinho, não de um manual de igreja, não de um seminário teológico, não da cabeça pensante de um homem, mas esta mensagem que veio no dia do Pentecostes, diretamente do coração de Deus. E não só para os Gálatas, e não só para os Coríntios, e não só para os Romanos, mas para todas as eras da igreja, até que o tempo venha se findar. Se tu ouves esta mensagem de Paulo, da Bíblia, da igreja primitiva, dos dias de Jesus, que te mostrará que é abominável você crê em 3 deuses, porque Deus é um. Ouve, Israel, que eu te digo, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E Jesus disse à samaritana, logo a salvação, ela vem dos judeus. A base para os gentios é a maneira como os judeus creram em um Deus. Viram Jesus, aqueles que o receberam, seus discípulos, aqueles que foram batizados com o Espírito Santo no Pentecostes, eles o viram como sendo o Emanuel, o Deus que habitou entre os homens. E se você ouve esta mensagem, como eu disse, de Paulo, de Jesus, da Bíblia, dos profetas, da salvação que veio do judeu, que te mostra que o batismo é em nome de Jesus Cristo, que a ceia, pães asmos, não pão levedado, não pão com fermento, vinho puro, não suco, lava-pés, como Jesus ensinou. Se você ouve esta mensagem na Bíblia, de Paulo, da igreja primitiva, se você ouve esta mensagem que te mostra que pela Bíblia é indecoroso, é indecente uma mulher ser ordenada pastora, se tu ouves esta mensagem, meu caro ouvinte, se tu ouves esta palavra com o coração endurecido, de mau grado, como disse Jesus em Mateus 15, versículo 13, eu estou lançando pérola para porcos. Se tu ouves esta mensagem com o coração endurecido, de mau grado, com os teus olhos tapados, ela não será uma bênção para você, mas será motivo de você blasfemar, combatê-la nos seus púlpitos, combatê-las no interior de vossas igrejas, falar mal dela dentro de vossos lares, mas isto apenas acarretará julgamento, condenação sobre todos aqueles que rejeitam a palavra da profecia, o evangelho para esta hora. Isto apenas trará juízo para estes que rejeitam, como a palavra de Jesus, como os milagres de Jesus, no livro de São Mateus, capítulo 11, versículo 20 até o 24, em Betsaida e em Corazim, como vimos no programa anterior.
com a palavra de Jesus, como o evangelho de Jesus naquela cidade, só serviu de maldição. Por quê? Porque eles rejeitaram, porque blasfemaram, porque não se arrependeram, porque não se inclinaram, porque não disseram: estamos errados, pecamos, agimos de maneira antibíblica, e agindo de forma antibíblica, antiapostólica, anti-escritura, nós então nos colocamos, ainda que sem saber, como anticristos, ante o ensinamento apostólico dos dias de Jesus Cristo. A palavra de Jesus, os milagres de Jesus em Betsaida e em Corazim serviram de maldição e julgamento, e a Bíblia disse: haverá grande rigor para eles. A palavra de Jesus, a mensagem da cruz, o evangelho, a cura que Jesus levou a Tiro e Sidom, apenas serviu de condenação para aquela cidade. A palavra, o evangelho dele em Cafarnaum, acarretou julgamento sobre eles. A palavra dele, os anjos dele em Sodoma, apenas trouxe fogo do céu para queimar aquela geração. E São Mateus 11, versículo 23, talvez você ache isso duro, mas eu tenho compromisso de lhe falar a verdade. Mateus 11, 23, a Bíblia disse que estas cidades que ouviram de mau grado, como muitos têm ouvido, que ouviram com o coração endurecidos, como muitos têm ouvido, que fecharam seus olhos para não ver, por causa de suas igrejas, tradições, religiões, postos e posições dentro de uma igreja ou dentro de uma comunidade. Estas cidades que ouviram de mau grado, estas cidades que endureceram seus corações, estas cidades na Bíblia Sagrada que fecharam seus olhos, Jesus disse em Mateus 11, 23, elas foram submergidas aos infernos, diz a Bíblia. Oh, meu amigo ouvinte, oh, como poderia aquela bênção Jesus em Corazim, aquela bênção Jesus em Betsaida, Jesus em Cafarnaum, Jesus em Tiro e Sidom, os anjos dele em Sodoma e Gomorra, aquela bênção se converteu em julgamento, aquela bênção se converteu em tremores de terra, aquela bênção se converteu em fenômenos, em catástrofes naturais, aquela bênção se converteu em aquecimento global, aquela bênção se converteu em pragas, aquela bênção se converteu em alto índice de criminalidade e de violência, aquela bênção se converteu em Israel em uma seca de 3 anos e meio de água. Aquela bênção, Elias era uma bênção, mas virou uma maldição, um perturbador em Israel, porque sua palavra foi rejeitada. E quando a verdade é rejeitada, não resta outra coisa senão juízos de Deus, como na Babilônia. Quando a graça foi rejeitada, juízo caiu na Babilônia, juízo caiu em Sodoma, juízo caiu em Corazim e Betsaida, juízo caiu em Tiro e Sidom, juízo caiu em Cafarnaum. Seria Deus mais generoso com esta geração mais pecaminosa que existiu desde o livro de Gênesis? Seria Deus generoso com esta era? Seria Deus generoso com estes falsos profetas? Seria Deus generoso agora com estes pregadores covardes, mercenários, que não falam a verdade por causa de um ticket de refeição, um plano médico, um salário mensal? Seria Deus generoso com esta geração que não se compromete com sua palavra? Oh, meu amigo, a bênção se tornou em maldição porque foi rejeitada. Pouparia Deus? Seria Deus mais generoso com estes que têm blasfemado, rejeitado o evangelho do entardecer? Mais generoso do que foi com Sodoma, Corazim, Betsaida, Cafarnaum? Jesus disse assim: haverá menos rigor para aquelas cidades do que para esta era que nós estamos vivendo. Por quê? Porque tem rejeitado a bênção do Senhor, que é o arrependimento, a mensagem da restauração, o batismo em nome de Jesus Cristo, o batismo do Espírito Santo, a santidade, a preparação do arrebatamento, a sã doutrina que antes do arrebatamento Deus havia prometido restaurar, devolver para a igreja. O mundo, as religiões tiveram comichões nos ouvidos e chutaram a sã doutrina para fora, mas neste tempo
nesta hora, neste momento, está aqui a mensagem de Elias, que pode ser para ti uma bênção ou uma maldição. Para Elias, para Eliseu, Elias foi uma bênção, porção dobrada do seu espírito sobre Eliseu. Para Acabe e Jezabel, Elias foi uma maldição. Os cães comeram a carne de Jezabel, lamberam o sangue de Jezabel e também do seu marido Acabe. Para Jezabel, para Herodias e Filipa, para estes, para Faraó, a bênção se tornou uma maldição. Eis que está agora nas suas mãos. Ouvi uma outra voz que do céu dizia: sai dela, povo meu, sai dela, para que não seja cúmplice dos seus pecados, porque já seus pecados se acumularam até o céu. Sai dela, para que não seja participante nas suas pragas. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios capítulo 5, versículo 14. Eis que está posto diante de vós a bênção e a maldição. Qual dela escolhereis? Arrependei-vos, e cada um de vós, e sede batizados no nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu confio que você é um homem inteligente, um pregador inteligente, uma mulher inteligente, que dará lugar para Deus na tua alma, que abrirá os teus olhos, teu coração, ouvirá de bom grado e tomarás a decisão correta. Venha, venha sem demora. Ó, meu amigo, Cristo está à tua espera. Bênção em tuas mãos, Senhor, faz de mim uma bênção em tuas mãos, Senhor, faz de mim uma bênção em tuas mãos, Senhor, faz de mim uma bênção em tuas mãos. Eu quero muito agradar a ti, mãos, me faz ajudar os meus semelhantes. Seja onde for, eu estou aqui. Me faça levar multidões a serem salvas. Faça o meu cálice transbordar. Me faz uma bênção em tuas mãos. Senhor, faz de mim uma bênção em tuas mãos. Senhor, faz de mim uma bênção em tuas mãos. Os meus semelhantes, seja onde for, eu estou aqui. Me faça levar multidões a serem salvas. Faça o meu cálice transbordar. Me faça uma bênção em tuas mãos. Senhor, faz de mim uma bênção em tuas mãos. Senhor, faz de mim uma bênção em tuas mãos. Senhor, faz de mim uma bênção em tuas mãos. Faz de mim, Senhor, faz de mim uma bênção em tuas mãos. Senhor, faz de mim uma bênção
em tuas mãos. Vai, Senhor.